Saudações, a paz do Senhor a todos. Vamos abrir hoje em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Hoje chegamos ao nosso último capítulo, neste breve panorama sobre os dons do Espírito. E nossa última abordagem será sobre a contemporaneidade dos dons. Será que todos os dons ainda são dados hoje? Para isto, vamos analisar os dois dons de maior ênfase na igreja, o apóstolo e o profeta. A palavra apóstolo é usada com pelo menos 3 sentidos no Novo Testamento. Primeiro, no sentido de enviado, João 13,16, 17,18 e 20,21. E neste sentido, todo cristão, de certa forma, seria enviado ou apóstolo de Deus. Segundo, como mensageiros das igrejas, 2 Coríntios 8,23, Filipenses 2,25. Enviados em missões especiais de uma igreja para outra. Neste sentido, a palavra poderia ser aplicada a missionários e a outros cristãos que fossem enviados em uma missão especial. Porém, naturalmente não é este o sentido do dom de apóstolo, pois nas duas listas em que apóstolo ocorre, em ambas este dom encabeça a lista, 1 Coríntios 12:28, 29 e Efésios 4:11. E ainda na de Coríntios, os primeiros dons estão em ordem de importância, e apóstolos vêm em primeiro lugar, como vimos acima. O dom do apostolado, que recebe esta preferência, deve se referir, portanto, àquele grupo pequeno e especial de homens que foram apóstolos de Cristo, que caminharam e conviveram com ele e que incluía os 12, Lucas 6,13, e mais tarde Paulo, Gálatas 1,1. Estes detinham a condição especial de terem sido testemunhas oculares de Jesus Cristo, especialmente depois da ressurreição, de terem sido indicados e autorizados pessoalmente por Cristo e de terem sido inspirados especialmente pelo Espírito Santo para o seu ministério de ensino. Portanto, neste sentido principal em que estão na lista, eles não têm sucessores. E quanto aos profetas, ainda existem hoje? Isso depende em grande parte da nossa definição do que seja profecia e profeta. O conceito bíblico que remonta ao Antigo Testamento é que um profeta era um instrumento da revelação divina, a quem vinha a palavra do Senhor e que, portanto, pronunciava as próprias palavras de Deus. Êxodo 4:12, 7:1-2, Jeremias 1:4-9, 23:16, 18, 22 e 28. Neste sentido do termo, que é o significado bíblico essencial, devemos dizer que não há mais profetas, porque a autorrevelação de Deus foi completada em Cristo e no testemunho apostólico de Cristo, e o cânon da Escritura foi encerrado há muito tempo. Além disso, profetas vêm logo depois de apóstolos, nas listas mencionadas, 1 Coríntios e Efésios 4, sendo que estes dois dons são encarados em diversos textos bíblicos como fundamento sobre o qual a igreja é edificada. E de acordo com a lei básica da construção arquitetônica, uma vez colocado o alicerce do edifício e a estrutura sendo construída, o alicerce não pode ser colocado novamente. Portanto, no sentido primordial, como veículos de revelação direta e nova, parece que temos de dizer que este dom não é mais concedido. Entretanto, tem sido argumentado que profeta hoje pode ser usado em outro sentido secundário, cuja função não é acrescentar algum elemento à revelação divina, mas predizer algum evento futuro. Bem, isto é possível. Todavia, precisamos ser cautelosos. A Bíblia nos alerta e a história confirma que sempre surgiram falsos mestres e falsos profetas, com o propósito de desviar o rebanho. Por isso, devemos pôr à prova suas intenções e predições. Se fizermos assim, não incorremos em erro, pois estamos amparados pelas Escrituras e nos protegemos de sermos vítimas de lobos vorazes. Há alguns que entendem que o profeta é aquele que interpreta acontecimentos políticos ou comenta assuntos sociais, como os profetas do Antigo Testamento.
Outros interpretam profecia como o dom da exposição da Escritura, ou da pregação, ou de edificar, exortar e consolar. 1 Coríntios 14:3. Entretanto, todas essas interpretações ficam longe da elevada definição bíblica acerca de profecia. Na Escritura, um profeta não é, em primeiro lugar, uma pessoa que prediz o futuro, nem alguém que comenta o cenário político, e nem um pregador avivado, nem alguém que traz uma palavra de ânimo. Ele é a boca de Deus, um instrumento de uma revelação. Parece que, nesse sentido, Paulo identifica apóstolos e profetas como os mais importantes de todos os dons do Espírito. E é nesse sentido que devemos dizer que eles não existem mais na igreja, sejam quais forem os significados e ministérios secundários. Hoje, Deus não ensina mais a igreja através de uma nova revelação, mas pela exposição da sua revelação, que foi completada em Cristo e na Bíblia. Uma ótima semana a todos e que Deus nos abençoe.